Olá, tudo bem? Esse é o Papo Embalado, o videocast da Val Group. Você sabe que aqui a gente discute tecnologia, inovação e principalmente sustentabilidade no setor do plástico. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente escuta por aí, de que o plástico reciclado não tem a mesma performance, que não serve para embalagem de alimento ou que não dá para rastrear a origem. E nesse episódio a gente vai te dizer que dá sim, tá? Dá para usar conteúdo circular com qualidade equivalente ao da resina virgem e ainda com certificação internacional. No episódio de hoje do Papo Embalado, a gente fala sobre a reciclagem avançada e como ela está permitindo criar uma nova geração de resinas mais sustentáveis, com rastreabilidade e qualidade garantidas. A Braskem é pioneira nesse processo aqui no Brasil e já conta com a certificação ISCC Plus para produzir resinas a partir de matérias-primas circulares como óleo de pirólise. Já a Val Group mostra como esse material pode ser aplicado em embalagens reais, primárias, secundárias ou terciárias, tudo com até 100% de conteúdo circular. E para essa conversa, a gente recebe o Pierre Pesce, que é gerente de novos negócios em economia circular da Braskem, o João Alves, gerente de inovação da Val Group, e a Larissa Dottaviano, diretora de sustentabilidade da Val Group. Gente, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer. Pierre, obrigado. Vou começar com você. Eu queria entender o que é a nafta circular e como é que ela é transformada em resina certificada dentro da Braskem? Tá, então, você acha que começando, nafta é a principal matéria-prima utilizada pela Braskem no Brasil para produzir resinas. Tá? A nafta circular é uma alternativa a essa nafta que hoje é produzida a partir de petróleo. Tá? Então, a nafta circular, ao invés de usar o petróleo, a gente utiliza resíduo plástico para a produção. Tá? Tem N processos sendo desenvolvidos, acho que quem entende de inovação aqui é o João. Mas, assim, o processo mais comum e o processo que mais tem sido utilizado é o processo de pirólise, que nada mais é que um processo com alta temperatura e alta pressão que despolimeriza esse resíduo, transforma ele traz ele para uma característica bem próxima ao óleo, e esse óleo depois entra nos processos normais, refinarias, assim por diante, e um dos cortes desse óleo, uma das separações, é essa nafta circular. Essa nafta circular vem para a Braskem e ela entra nas nossas operações da mesma maneira que a nafta petroquímica, que é a nafta a partir do petróleo. Então a gente não tem nenhuma alteração, a gente tem uma operação já totalmente estabelecida que recebe uma matéria-prima com as mesmas características produzida a partir de outro, ao invés de a gente ter dinossauro fossilizado como matéria-prima, a gente tem resíduo plástico. Então essa é a grande diferença. Então é por isso que a nafta circular ela é tão, na minha visão, ela é super inovadora. A gente está pegando resíduo, um problema que hoje é uma externalidade da petroquímica, do mundo do plástico, e transformando em uma matéria-prima nova. E a Braskem foi a primeira empresa aqui no Brasil a garantir, a receber essa certificação ISCC Plus para o uso de matérias-primas circulares. Explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente o que é essa certificação e o que ela garante na prática. Tá, então o ISCC é uma entidade internacional super reconhecida e que na Braskem já tinha super contato com eles anteriormente, porque eles certificam inclusive a nossa produção também de resinas renováveis. Tá? O que eles fazem? Eles garantem que dentro de uma cadeia constituída a partir de um processo de balanço de massa, que é um processo que prevê que entradas dentro de um processo são equivalentes a saídas. Então ele garante que não existe produção além do que foi possível, de um processo que recebe mais de uma matéria-prima. Então ele permite que essas entradas sejam alocadas da maneira com que mais fizer sentido para o negócio. Tá? Então a ISCC está aqui para auditar e garantir que toda uma cadeia, desde o seu início, então desde do resíduo plástico até o produto final, a embalagem final dentro da casa do consumidor, esteja
totalmente balanceada. Então, se uma tonelada de resíduo foi consumida para a produção de nafta circular, que o equivalente dessa tonelada de resíduo esteja produzido em embalagem, com todas as perdas, com todo esse controle, evitando dupla contagem, evitando qualquer tipo de potencialmente, inclusive, greenwashing, né? Então, o ISCC está aqui para ajudar a gente a trazer segurança para a cadeia, né? Especialmente, né, na nossa visão, né, da Braskem em diante, e fazendo com que a gente possa começar o processo de balanço de massa. Ele é chave para que a gente comece agora uma transição de uma cadeia já totalmente estabelecida, produzida a partir de gás, de petróleo, né, e assim por diante, fazendo essa migração. Sem o balanço de massa, é muito difícil a gente imaginar, né, uma petroquímica que consome milhões de toneladas por ano de nafta, né, ou de gás, que ela vai fazer uma transição do 0 ao 100 do dia para a noite. Então, o ISCC está aqui para permitir que esse processo aconteça da maneira, né, de uma maneira acelerada, mas da maneira mais natural possível. E Larissa, a gente fala muito de circularidade. O que muda de verdade na pegada de carbono quando se tem uma certificação como essa? Acho que nem tão a certificação, mas mais o processo mesmo, Mauro. Como ele é um processo muito inovador, que está retirando material, como o Pierre trouxe para nós, que já estava ali, já era um resíduo, não ia ter uma outra aplicação, estava no final de vida dele, a gente coletando esse resíduo e dando uma nova vida dele, dando uma circularidade para ele, a gente tem uma redução da pegada de carbono. Que hoje, com o uso dessa resina. Com o uso dessa resina reciclada. Uhum. Então, hoje, estima-se que a pegada de carbono dessa resina é 125% menor do que da resina virgem. E aí você fala, como, né? 125% menor. A gente tem o crédito da coleta desse material, que normalmente é coletado de aterro sanitário. Então, como tem a coleta, a retirada desse material que degradaria com o tempo no aterro, esse carbono seria emitido, ele deixa de ser emitido porque ele entra na circularidade, a gente tem a circularidade dessa molécula, então a gente tem esse crédito além do processo que é 100% Que material que é esse que é coletado nos aterros? Tudo que é plástico. A gente coleta basicamente todos os tipos de plástico, então aqueles plásticos que hoje são considerados de difícil reciclabilidade, então a gente tem PVC, PVDC, PS, que também tem uma reciclagem um pouco mais difícil na parte mecânica, trazendo para reciclagem avançada ou química, como alguns conhecem, a gente consegue transformar esse material na molécula, na menor molécula dele, que seria o óleo de onde ele veio, então o petróleo circular, né, a nafta circular, e produzir um novo plástico. Então, com isso, a gente fecha a circularidade, traz uma beleza para o processo também, e a parte de sustentabilidade na questão de carbono. E, João, a Val Group já usa as resinas da Braskem em uma boa parte do seu portfólio, né? Como é que a empresa está preparada para trabalhar com essas resinas circulares certificadas? Então, essa é a grande vantagem da reciclagem avançada, né? Em questão de processo de fabricação, eu não preciso fazer nenhuma adaptação. A única adaptação que a Val Group precisou fazer foi obter a mesma certificação que a Braskem tem, né? Que é o ISCC Plus. E a Val Group ela já é certificada desde 2022, né? Quando a gente recebeu a primeira certificação, né? A primeira auditoria. E hoje a Val Group ela consegue produzir praticamente que qualquer produto dela, né, de polietileno ou até mesmo polipropileno com resinas da Braskem que possam ser certificadas aí pelo processo deles. Pois é, e que tipos de embalagens podem ser produzidas com esse tipo de... E também assim, tem o mesmo desempenho técnico da resina virgem? Isso eu acho que é importante também da gente frisar, né? Assim, ó, começando do final, Uhum. o desempenho é exatamente idêntico. A gente, né, não muda, inclusive, nem o SKU do produto. Então, se eu vendi o produto A, eu continuo vendendo o mesmo produto, com o mesmo nome, com as mesmas características. Como eu falei, a nafta é exatamente igual, né? Ela tem, inclusive, como premissa regulatória, ela precisa ter, não pode ter contaminantes extra, não pode ter absolutamente nada de diferente do que a gente já recebe normalmente. Então, com isso, né, e considerando que a gente tem a certificação da maioria das nossas plantas, não só no Brasil, mas, né, como nos Estados Unidos e na Alemanha, a gente consegue entregar
praticamente todo o nosso portfólio, tanto de polietileno quanto de polipropileno. Uhum. Tá? Isto posto, sabendo que é exatamente a mesma resina, a Val recebe a mesma resina, produz exatamente as mesmas embalagens. Então, na verdade, a embalagem que a gente vai produzir é aquela que o consumidor ou o dono de marca tiver demanda por, entender que, né, esse tipo de produto se encaixa com a proposta de valor desse produto se encaixa com a embalagem e com o produto que ele Dá pra entrega usar ao consumidor. Em alimentos, Cosméticos, a gente não tem nenhuma limitação. E, inclusive, Claro, cortar, Mauro. Acho que, inclusive, um ponto que é muito importante, que gera muita dúvida pro pessoal, essa resina pode ir para contato com alimentos? Acho que é o que a gente mais ouve, né? O João tá aqui com a gente, ouve também essa pergunta bastante. E sim, a Anvisa aqui no Brasil liberou uma nota técnica, né, dizendo que essa resina é aprovada para contato com alimento, então pode ser usada para as embalagens para contato com alimento. E fora do Brasil também a gente tem as regulamentações que já trouxeram esse ponto. A gente tem embalagens primárias, secundárias, terciárias. Explica para o pessoal o que é isso, João, e esse tipo de resina serve para todos esses tipos de embalagens? Sim, sim. Embalagens terciárias geralmente são as embalagens de transporte, né? Então, como por exemplo o filme stretch, que faz a paletização dos produtos. Embalagens secundárias são embalagens que estão ali na gôndola do supermercado, mas não diretamente em contato com o alimento, né? Então eu dou aí como exemplo embalagens multipack de biscoito, por exemplo, né? Que você compra ali o pacote, ele vem dentro do pacote, vem outros 3 pacotes, né, com biscoitos ali. Então esse envoltório externo seria uma embalagem secundária, né, e que poderia também receber resinas da Braskem produzidas pelos nossos processos, né? E nesse caso, qual que é a vantagem aqui, né? A vantagem é que para o consumidor nada muda. Ele olha para o produto no supermercado e o produto é igualzinho, mesma transparência, mesma cor, mesmo brilho, justamente porque a reciclagem avançada ela não produz resinas recicladas, ela produz resina virgem, né? Então, a partir da reciclagem avançada, eu vou trabalhando esse resíduo plástico, transformando ele em matérias-primas que vai me ajudar a ter, então, a resina virgem. Larissa, eu acho que é importante a gente diferenciar bem o que é reciclado daquilo que é circular, né, nesse tipo de conteúdo. E eu já vou te emendar outra pergunta também, que é o seguinte: do ponto de vista das políticas de sustentabilidade, das políticas ESG, o quanto esse tipo de solução ajuda as marcas a cumprirem os seus objetivos? Perfeito. Acho que temos muito para explorar, mas vou tentar resumir aqui. Com relação à primeira pergunta, desculpa, Mauro, só volta um pouquinho nela. Do que é reciclado sim, o que é e do que reciclado, é, o que é circular, isso. Essa diferenciação foi criada, vamos dizer assim, justamente para a gente entender que o conteúdo que é proveniente de reciclagem avançada, ele pode ter contato com o alimento. Por quê? Quando a gente fala das resinas recicladas, tanto no Brasil quanto em outros países, o que é permitido para contato com o alimento é único e exclusivamente PET. A gente não tem permissão para contato com o alimento do PE, do PP, reciclado mecanicamente. Então, quando a gente levava para os clientes, olha, eu tenho uma resina reciclada de PE ou de PP para aplicação para contato com o alimento. Todo mundo vinha, não, mas não pode. A regulamentação não permite. Resina reciclada não pode entrar em contato com o alimento. Isso criou no mercado um preconceito mesmo com relação à resina. Então, a resina proveniente da reciclagem avançada, ela vem com esse nome de resina circular, justamente para ter essa diferenciação. Então, ela também é reciclada, a gente faz o processo de reciclagem avançada, mas para entendimento do mercado, para que as pessoas consigam ter essa diferenciação, ela vem com uma resina circular. Então, a diferença maior é essa. Se vocês tiverem para complementar também, gente, super à vontade. Mas a diferenciação para o mercado mesmo, entender que o que é circular pode ter contato com o alimento, o que é reciclado continua na classificação do reciclado. Os requisitos são exatamente iguais. Quando a gente recebe uma resina da Braskem e produz o filme, como a gente está falando do mesmo grade, né, do mesmo SKU de resina, eu nem mesmo preciso replicar o laudo de migração. Né? Eu posso usar o mesmo laudo de migração. Por quê? Porque as premissas de produção que a Braskem usou para fazer esse material são exatamente iguais para quando ela faz o material que vem do petróleo. É claro, assim, eventualmente, né, até para mostrar para o cliente essa segurança,
Nós fazemos sim, podemos sim fazer um novo laudo de migração, né, que seria basicamente você ver num laboratório a real segurança daquele material, né? Então a gente pode sim fazer esse laudo para poder trazer essa segurança maior para o cliente, mas já sabendo, não é obrigatório, porque a gente já sabe que as resinas são exatamente iguais. É engraçado até nesse ponto, porque normalmente quando a gente está conversando, né, com os donos de marca, surge: ah, não, eu posso fazer o teste? Eu falo: pode. Ah, você me manda uma amostra? Não preciso, você já tem a amostra aí, ela já tá aí, pode pegar, ela é o mesmo, exatamente É o mesmo material. é igualzinho. Se você já tem 5 quilos de resina aí, pode fazer o teste, é exatamente essa resina que eu vou te mandar. Isso ainda causa muita confusão, né, Pierre? Muita confusão. É isso que a gente tenta desmistificar no mercado, que gente, é a mesma resina, mas é circular. Não é que a gente está dizendo que, eu tô usando, tô aplicando, fazendo um greenwashing, como o Pierre trouxe. De forma alguma, a gente tem certificação, a ESC, garantindo desde a coleta lá do meu resíduo, que tem a traçabilidade, que é tudo rastreável. Então, é isso que a gente luta no dia a dia para explicar para o pessoal. Então, e aí para explicar argumentos de que isso vai ter impacto nas políticas ESG servem também? Servem, com E certeza. que impactos são esses? Olha, o que eu diria que é o maior impacto é o aumento do volume de conteúdo reciclado que a gente tem hoje no mercado. Então, hoje, como eu disse, a parte de flexíveis, é difícil você poder aplicar para contato com alimento com a reciclagem mecânica. Então, a reciclagem avançada, ela vem para trazer sobrevida para materiais que não teriam essa sobrevida com a reciclagem mecânica. E além disso, a gente contribui para metas no geral. Então, quando a gente fala de escopo 1, 2 e 3, que a gente já discutiu aqui nos episódios do Papo Embalado, a gente tem uma redução da pegada de carbono, como a gente trouxe antes. Então, para o meu cliente, bens e serviços comprados dele, que é parte do escopo 3, vai reduzir. Ele vai ter uma redução dessa pegada. E, além disso, contribui para a meta de conteúdo reciclado. Então, tanto para nós, que temos metas de reciclar o equivalente ao que a gente produz, a gente tem um aumento super expressivo desse volume que está sendo reciclado, e para o cliente o uso de conteúdo reciclado nas suas embalagens. Tem alguma especificidade regulatória em relação, alguma barreira regulatória em relação a esse material? Tá, eu já vou te responder, Mauro, só queria complementar um pouco da Larissa, porque para mim é perfeito o que ela disse. A reciclagem mecânica e a reciclagem química, elas precisam coexistir e elas vão ser complementares, né? Especialmente quando a gente olha para polietileno e para polipropileno, né? Como a Larissa disse, são resinas que hoje a gente tem muita dificuldade, ainda são poucos os processos e muito baixa a disponibilidade de produção de reciclagem mecânica para contato com o alimento, como a gente tem no PET. A reciclagem química é o caminho, tá? Então a gente precisa garantir, né, que o lado mecânico avance e que a gente escale a reciclagem química para a gente aumentar sensivelmente a reciclagem. Trazendo para o lado de regulação, a principal barreira era a Anvisa, né? Assim, então, agora que a gente não podia fazer absolutamente nada em desacordo com a regulação sanitária do país. Então, a partir do momento que isso foi superado ali, né, em fevereiro do ano passado, a gente teve um caminho livre para começar a atuar. Mas aí a gente começa a ter que desmistificar. Então, não, entendi, a Anvisa falou, mas a Anvisa disse mesmo? O parecer da Anvisa é esse. Tá bom. Esse questionamento são os clientes que fazem, a indústria que faz. Mas você consegue garantir? Você tem um documento? Você pode me... Então tem uma questão de percepção ainda, é quase uma garantia extra. Assim, entendi que a Anvisa disse, mas você pode me dar a sua garantia também? E achei que a gente vem trabalhando como cadeia, né? Assim, a Braskem não está sozinha nisso. E assim, é claro que existe um cuidado da indústria, né? Existe um questionamento como esse reflete um cuidado da indústria. E aí entra a comunicação que você estava falando, né? Que vocês estavam falando que é para justamente informar, dar todos os detalhes para dar essa segurança para a indústria. Uma pergunta que a gente recebe muito mas é mais cara a resina nesse momento? Quando é que vai equalizar o preço? Eu fico, gente, a gente só vai conseguir, ou quando isso vai escalar, quando vai ter escala, a partir do momento que a gente começar a usar. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria trazer aqui também, é o cliente confiar que a gente tem toda a rastreabilidade. A gente consegue comprovar o passo a passo dessa tecnologia justamente por ser algo novo, por ser algo muito inovador. A gente precisa trazer para todos os órgãos regulamentadores muito detalhe. Então, a gente tem toda essa rastreabilidade e hoje o que a gente precisa é o engajamento para o uso desse tipo de material para a gente conseguir, de fato, escalar os processos.
Porque sem uso, não tem processo. É o ovo e a galinha, né? É o Eu ovo ouvi a galinha. O Pierre, a Braskem faz algum tipo de campanha, procura os clientes? O que a Braskem tá fazendo para dar escala mesmo? Eu brinco que a gente fica pregando a palavra. Ué. Esse é o que a gente mais faz. E sim, de fato, a gente tem várias ações de comunicação, né? E aí, comunicação mais formal. E aí, muito para dentro da nossa cadeia. Então, a gente usa muito o LinkedIn, a gente usa muito o Instagram para promover a solução. Mas a gente também tem buscado estar nos fóruns adequados, onde estão os donos da marca, onde estão, né, os entes do governo, e garantir essa comunicação clara e objetiva de a solução existe, o caminho para ela ser escalada, para ela ser desenvolvida e para ela chegar... eu brinco, assim, ela não necessariamente vai ter o mesmo preço da resina virgem, porque a gente está falando de um produto diferente. Exato. É resíduo plástico e óleo e gás. São cadeias completamente separadas. Mas para elas terem algum tipo de comportamento mais próximo, a escala é chave, né? Então, de novo, tá junto do governo, tá junto dos donos da marca, incentivar e facilitar para que esse processo aconteça. Então, né, a Braskem, junto da Val, a gente, como cadeia, a gente promover essa solução e garantir que isso tá avançando da maneira adequada, para mim essa é a chave e é o que a gente mais tem feito. O que mais pesa pro cliente quando ele procura, quando vocês conversam, é desempenho, é rastreabilidade, é a comunicação da sustentabilidade? Acho que as duas grandes barreiras que a gente enfrenta ainda, primeiro é o entendimento, né, de tudo isso que a gente falou, e depois é o custo, né? Então, só que as marcas, elas precisam entender que os investimentos, né, não são baixos, né, são investimentos bilionários até para você conseguir criar essa infraestrutura, né, de reciclagem, coleta e também de transformação. Então, e esse custo, obviamente, ele vai ser diluído em toda a cadeia. Não tem como só um dos elos dessa cadeia absorver isso, né? Então, o que precisa acontecer mesmo é ter um compromisso real. Então, a marca, ela precisa entender que assim como ela entrega hoje um alimento, né, com toda a segurança alimentar ali, né, sanitizado e tudo mais, ela precisa começar a entregar embalagens circulares para o mercado, porque senão o consumo fica insustentável, né? Aquela coisa, eu tenho hoje um estoque de petróleo, um estoque de matéria-prima, recursos naturais, e conforme a gente vai usando isso vai se esgotando. Para que isso não se esgote, a gente tem que trazer a circularidade para a maior parte dos materiais, né? Então esse é um compromisso de todos, inclusive das marcas. Então, aí a indústria, as marcas vêm e falam em custo. Por outro lado, ter uma embalagem que vem de um processo sustentável, isso traz um custo, mas não traz mais valor também para a marca? E como é que o consumidor pode se tornar ali uma peça decisiva na escolha da indústria, na escolha dos materiais que a indústria vai usar? Com certeza. O consumidor, ele tem um papel fundamental também nessa cadeia. Principalmente, a gente costuma trazer, né? Ele tem um papel, primeiro, ali do descarte correto. Então, trazer o descarte correto, descartar corretamente para iniciar essa circularidade. E depois, no momento de compra, de entender, pô, essa embalagem é mais sustentável? Eu vou contribuir para essa circularidade comprando esse material? Qual que é a diferença? O que impacta no meio ambiente, na minha vida, usar essa embalagem mais sustentável? Acho que a percepção do consumidor é fundamental, o entendimento dele daquilo que ele está comprando. Mas, por outro lado, a gente vê hoje um cenário econômico que não permite a pessoa ir no mercado, na maioria, né, que eu trazendo no contexto mais geral, ir no mercado e escolher pela embalagem mais sustentável se ela for mais cara. Uhum. Então, hoje a gente tem essa barreira ainda em termos de aplicação, porque ela precisa ser competitiva na gôndola. Então, hoje o consumidor, alguns estão dispostos, que realmente têm esse viés mais sustentável e vão buscar essa embalagem, mas a massa comum ainda não. A gente ainda vê o comportamento da massa indo pelo custo e é o cenário que a gente conhece hoje economicamente, né? Então... E para ganhar competitividade, para baixar valor, é questão de escala. A escala é muito chave, né? Então, hoje a gente tem, se você olhar para o Brasil, tem muito pouca produção local de óleo de pirólise. Né? Acho que a Val é pioneira, mas a gente ainda tem muito pouca gente atuando nesse mercado. Então, disponibilidade baixa, investimentos altos, traz dificuldade
para que as coisas Né? caminhem. Então, assim, na minha visão, o que a gente vai precisar, né, garantir é que o consumidor entenda o que está acontecendo, né? Uhum. Ele saiba olhar e falar assim, entendi esse movimento que está acontecendo, né? Mas vai exigir um compromisso geral da cadeia, né, dos donos de marca, etc. E também, na minha visão, o que vai ser muito chave é a gente ter um movimento regulatório exigindo algum tipo de conteúdo reciclado nas embalagens, tá? De um mínimo. Um mínimo Sei. de conteúdo reciclado. Acho Sei. que esse parece ser o caminho, é um caminho que está sendo adotado em vários países, né, do mundo. E acho que é um caminho que vai acabar sendo natural para o Brasil também. E que isso pode sim incentivar uma mudança mais acelerada, né, e um ganho de escala mais relevante no curto prazo para a reciclagem química. E, João, você vê possibilidades assim de também a indústria inovar cada vez mais, esses custos com tecnologia começarem a cair um pouco para tornar economicamente viável essa solução? Sem dúvida, né? A busca por eficiência é o É trabalho o do tempo Val Group, todo, né? O tempo todo a gente está buscando meios de entregar mais com menos, né? Para o consumidor e para o nosso cliente. Mas de início a gente tem que partir de algum ponto, né? E o ponto agora é a gente tem já disponibilidade de algumas matérias-primas, elas são sim mais caras agora, mas eu não tenho dúvida que conforme isso escalar, a gente vai tornar isso cada dia mais próximo da realidade de preço que nós temos hoje. Pierre, João, Larissa, muito obrigado Obrigada. pela participação de vocês. Acho que ficou bem esclarecido para quem está assistindo a gente aqui essa questão e a conscientização que é importante para todo mundo, porque a gente está buscando Com certeza. um planeta sustentável. Sim. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a você também, que ficou aqui com a gente, que nos fez companhia. Você sabe, se você gostou desse episódio, comenta, curte, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que acreditam que é possível transformar o futuro com inovação e com responsabilidade. Esse e os outros episódios da segunda temporada, além de todo o conteúdo da primeira temporada do Papo Embalado, tudo isso está disponível no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Vai lá, confere, se informa que vale a pena. E até o próximo papo e que ele sempre venha embalado com ótimas ideias. Tchau, tchau.